Agora nós vamos ver a entrevista com o Marcelo e com o Felipe, que são dois fundadores do Gestão DS, que é uma empresa que oferece softwares de gestão para clínicas médicas. É uma empresa que vem crescendo muitíssimo ultimamente. Eles multiplicaram por algumas vezes o número de funcionários da empresa aí nos últimos meses, e eles também mantêm essa taxa de crescimento rápida, mesmo durante essa pandemia que nós estamos vivendo. Então eles nos falam sobre diversas coisas. Eu tenho muito orgulho de falar com eles porque eu fui professor tanto do Felipe quanto do Marcelo, acompanhei a criação da empresa, os primeiros passos, e hoje eu tenho muito orgulho e fico muito feliz de ver o quão rapidamente eles estão crescendo, o volume de sucesso, o tamanho de sucesso que eles alcançaram num período de tempo tão curto. Então, eu sou o Felipe, estou como diretor comercial hoje na Gestão DS e sou cofundador. Cara, a Gestão DS hoje, para mim, assim, é a materialização de um sonho, sabe, cara? Tipo, a gente, ao longo do papo, a gente vai conversar um pouquinho mais aí, mas o Diego viu esse projeto lá no embrionário ainda, né, cara? Foi um projeto de TCC aí do meu irmão aí, o Marcelo, que lá na faculdade começou a gente mapear processo, enfim. E cara, eu assim, tipo, eu sempre fui um cara que quis empreender. Toda a minha história sempre foi querendo criar alguma coisa, não necessariamente ganhar dinheiro com isso, mais do que uma estrutura, mais do que grana e tal. Eu vejo hoje muito como a realização de um sonho que o cara sempre quis empreender. Quando eu pensava no que eu queria para mim no futuro, assim, cara, sempre foi pensando, eu sempre via muita gente, o cara desenvolvendo uma estrutura, desenvolvendo pessoas. E para mim a gestão DS é isso, né? Hoje a gestão DS trabalha e a nossa intenção é performar clínicas e consultórios médicos, é o ramo médico, mas ela não se limita a isso, né? A gente teve sempre uma missão aí de descomplicar, simplificar, performar estruturas, né? Hoje são consultórios, mas para mim hoje a gestão DS é a realização de um sonho que a gente pensava lá atrás, eu e o Marcelão junto, o André, depois entrou o David, e aí 5 anos depois, praticamente, aí a gente está começando a chegar naquilo que a gente pensava, agora a gente está pensando nos próximos 5, né? Então é a materialização daquilo que a gente vem pensando. Que legal, que legal. E para ti, Marcelo? Eu sou o Marcelo, então, pessoal, sou sócio do Felipe aí, sou responsável hoje pela parte de operações aqui na Gestão DS. E todo esse projeto aí, né, surgiu em uma das aulas aí com o Diego. Eu falei isso na última vez que a gente conversou, né, Diego, e sempre ressalto isso quando me perguntam, quando pedem para contar a história. Eu sempre falo assim, cara, eu estava na faculdade, sempre borbulhando muita ideia de negócio, de empreendedorismo, sempre quis muito abrir meu próprio negócio, assim, no último semestre da administração, aquilo começou a borbulhar muito na minha cabeça, né? E a gente, na graduação, é vendido muito o mundo do moranguinho, assim, que é bem fora, bem diferente do que é a realidade, né? Tem aquele vídeo, né, que o cara tá fazendo, acho que foi tu que comentou, né, Diego, num das gravações que tem lá com o Davidson, o cara fazendo um monte de mortal e coisa assim, e dançando, não sei o quê, e planejamento, e campos, quando vem o mercado e dá só uma, assim. E a faculdade é muito isso, ela te prepara para um mundo que talvez não é bem como é a realidade, assim, né? E quando tu começou, cara, quando na tua cadeira, assim, eu já te vi muito diferente, assim, cara. Eu pensei, porra, esse cara aqui é diferente, meu. Tu veio com muita coisa de mercado, né? Tu trabalhou muito tempo, de fato, ali na CVI, se não me engano, né? Como diretor ali. Então, tu trouxe uma vivência... O gerente. O gerente. Então, tu trouxe uma vivência de mercado muito diferente que a gente não tinha tido ainda na graduação. E eu pensei, pô, esse cara é foda, meu. Eu vou grudar nele e eu vou falar tudo que a ideia que eu tiver para ele e ele vai me ajudar. E foi o que eu fiz. Não sei se tu lembra, mas tudo que a ideia que eu tinha, eu ia lá conversar contigo, a gente trocava ideia. E, cara, isso foi muito legal, assim, me ajudou muito naquele momento. E eu acabei aproveitando o momento de TCC, que era um momento de teste, tanto da minha vida como da faculdade ali, para a gente desenvolver a ideia da empresa e, de fato, mover ela para a rua, né? Então, a gente, naquele momento, já começou a validar a ideia para saber se tinha mercado, se tinha gente interessada nisso, se ia ter pessoas que iam pagar por isso. E hoje a gente está aqui, né, cara, completando 4, 5 anos aí, né, Felipe? De que a gente, de fato, começou a vender a plataforma, está aí com 4.300, 4.500 usuários na plataforma, cerca de 1.000 clínicas, desenvolvendo já um segundo motor aí, que é o motor de educação.
Então as coisas estão entrando num patamar mais de escala hoje, digamos assim, né? Legal, legal. Muito legal. Isso que tu falou, Marcelo, eu acho que é super importante, Felipe, também, de ter o sonho e de como trazer esse sonho à realidade, né? Através de uma educação para negócio que é baseada naturalmente na realidade. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, como que foi, quando vocês terminaram a faculdade de super jovens, como que é essa questão de eu vou para o mercado e começo a ter um salário imediato, começo a ter um status mais rapidamente, por assim dizer, né? Eu trabalho em empresa tal, ganho tanto, e abrir mão disso e começar do zero, um negócio que não tem, que, como o próprio nome diz, né? Do zero, não tem nada, vocês não, ninguém não tá nem aí para vocês, assim, literalmente, se vocês, ninguém conhece vocês, ninguém sabe o que vocês querem fazer, tem pressão de família, tem pressão de amigo, tem pressão de mulher em volta. Como é que vocês lidaram com isso? Cara, do meu lado, assim, Diego, eu acho que a gente, assim, eu me considero um cara privilegiado, sabe, meu? A gente sabe que tem muito cara que também, pô, faz a própria carreira sozinho, que saiu do nada lá, o cara estudou por conta própria. Eu não sou esse cara, assim, nunca fui, tipo, tive tudo de mão beijada, mas eu sempre, acho que o primeiro ponto que vale muito ressaltar isso, cara, eu sempre tive uma família que sempre foi muito bem estruturada, sabe? Pai, mãe dentro de casa, me deram educação e tal. Acho que isso vale muito citar, porque eu lembro de uma conversa com meu pai, que quando eu entrei na faculdade muito cedo, né? Acho que ainda essa geração mais nova, ela tá muito preocupada com isso. Cara, eu tenho que entrar na faculdade e até um pouco os próprios dos pais, assim, cara. A criança tem que adiantar o colégio para já entrar com 16 anos na faculdade, para com 20 já ter passado num processo trainee e para 25 já tá, tipo, ter o primeiro milhão, sabe? Tem uma imagem hoje que se passa na sociedade que o cara de sucesso é um cara desse. E eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, porque eu entrei cedo na faculdade, com 17 anos, pelo PEIS, e lá, quando eu estava no último ano para me formar, eu falei com meu pai assim, cara, não é isso que eu quero fazer para minha vida. Eu falei treinar de comunicação e pensei em ir para administração. E o meu pai falou, cara, enquanto eu puder te sustentar aqui, segue o que tu quer fazer. Então, cara, isso foi muito bacana, porque acho que é o primeiro ponto que me deu essa liberdade de poder testar, sabe? Eu acho que tem muita gente que tem um puta potencial, eu e o Marcelo, a gente sempre brinca isso, cara, que a gente nunca foi os caras mais talentosos, ou os mais inteligentes, enfim, sabe? Mas a gente sempre foi muito esforçado, a gente tem muito esse espírito de querer ganhar, meu cara. Eu posso tomar o pau que for, mas eu não vou desistir. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, sabe? Então, tive essa estrutura que me deu um privilégio de, cara, vou apostar, porque eu sabia, até um tempo atrás a gente fez um podcast ali com o Fabrício, que também era do curso da administração, e é muito isso, cara, qual que é o pior cenário? O máximo que pode acontecer é eu ter que voltar para casa do pai e da mãe, assim. E tem um lado que é bacana, meu, porque quando o cara também não é muito dos caras sempre o mais talentoso, o mais inteligente, o cara já tá acostumado, muitas vezes com tipo, porra, não deu certo, sabe? Fui mal na prova e tal. Às vezes fracassar, assim, tipo, ou nem sempre ganhar, ele é bom, ele vai moldando o caráter, sabe? Cara, tipo, não dá certo, é fudido mesmo, é difícil. E aí, isso fez com que, cara, tipo, eu nunca tivesse essa pressão, Diego, de tipo assim, eu tenho que passar num concurso, eu tenho que fazer tal coisa, sabe? Eu tenho que tal idade. E acho que isso é muito uma concepção também da minha criação, eu acho, mas eu sempre fui muito isso que tu falou ali do sonho, a realidade, eu acho que é muito isso da empresa também. Eu sou muito mais, puxo para esse lado, assim, né? E o Marcelo é o cara mais da realidade também, isso se complementa. Mas eu nunca tive essa carga, assim, cara, com tal idade eu tenho que fazer isso. Acho que cada pessoa tem o seu tempo, sabe? Talvez alguém que está escutando aí hoje a gente, pô, eu tô com 35 anos e será que eu abro o meu negócio? Cara, sei lá, teve empreendedor que hoje em dia, o cara do KFC lá abriu a primeira rede dele com 50 e tantos, sabe? Teve gente que começou com 16. Então, eu nunca me coloquei essa carga, essa pressão de ter... E a gente via, assim, colegas nossos da faculdade, do Marcelo ali, cara, a galera tava com 23 e tal, pô, já tava em processo trainee, colegas nossos amigões, assim, e a gente, cara, começando um negócio, fudido, pegando o máximo que dava, que era R$ 500 por mês, para uma ajuda só depois de alguns meses ainda. Não, só depois de 7 meses.
No começo era na fé. Exato. E, tipo, e até hoje, assim, Diego, tipo, cara, a gente tem uma. Só que isso nos moldou com uma mentalidade muito de crescimento, sabe? Tipo, de Uhum. nada de ganho de curto prazo. Hoje tem pessoas na empresa que ganham mais que a gente, mas porque elas entregam e a gente valoriza isso também. Então, eu acho que no meu caso, assim, Diego, foi muito de nunca se colocar essa pressão, sabe? Eu acho que as Uhum. coisas, claro que o cara tem que correr atrás e tal, mas de poder se permitir ousar, enfim. E aí, quando a gente começou de fato, eu tava com 25 anos, o Marcelo com 24, quando a gente startou o negócio. Uhum. Posso te dizer assim, sem dúvida nenhuma. Agora, com 30 anos que eu tô agora, cara, iniciando com 30 anos, hoje eu me sinto assim, cara, talvez se eu, em questão financeira, eu tô ganhando hoje o que eu teria talvez ganhando com 26, sabe? Logo Uhum. depois de um ano depois de faculdade, porque a Uhum. gente podia desenvolver algo. Mas é em busca daquele sonho, sabe, cara? Tipo, o cara quando, sei lá, todo mundo tem alguma coisa quando é novo, assim, cara. Eu não, sei lá, não vim a passeio, assim, tem que desenvolver alguma coisa, a Sim. gente quer crescer, e Tá. nunca me botei essa carga, assim. Legal, eu acho que tu falou muita coisa importante aí, Felipe, que é o seguinte: primeira é a questão de se permitir experimentar, né? Porque empreendedorismo é risco, é risco. Se o cara quer um caminho certo, o cara não pode buscar esse, essa é uma coisa, né? E a outra é que o se permitir errar, quanto mais cedo, eu acho que melhor, correto? Porque, sim, é como você falou, sim, o cara pode empreender com mais idade, e de fato os estudos mostram que os empreendedores que têm maior taxa de sucesso, a idade média é 40 e poucos anos, né? Quem começa o negócio, porque o cara já tem experiência, tem mais capital, e assim por diante. Mas essa experiência que o cara pode acumular rapidamente, mais cedo, eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu digo para meus alunos assim: peguem 2, 3, 4 mil reais, abram uma empresa e quebrem. Uhum. Abram uma empresa com 2, 3, tanto é que tem atividade em aula que eu dou, que no segundo semestre, normalmente, assim, separar a disciplina em grupos, cada um vai abrir um MEI, a nota maior é quem fizer mais dinheiro no final do semestre, acabou. Como é que se fatura uma nota? Não sei. Mas é um dos mantos que a gente tem aqui, Diego. Cara, erra rápido, sabe? E Exato. a gente, É, a gente rápido traz isso para para a empresa. isso, porque a experiência é muito valiosa, né? Então, é muito interessante isso mesmo, Felipe. E tu, Marcelo, para ti foi o Cara, mesmo processo internamente? bem parecido, assim, com o Felipe. A gente foi colega de faculdade, a gente viveu o mesmo nicho aí. Vou falar bem rapidamente da minha aqui. Mas, cara, essa estrutura de família, assim, para mim, ela fez bastante diferença também. É bem como o Felipe fala, assim, sabia que tinha um apoio e eu, desde muito novo, assim, eu sempre fui muito incentivado a testar e errar, sabe? Eu lembro que quando eu era pequeno, assim, cara, minha mãe já me inscreveu lá num curso de montagem de computador, formatação, não sei o quê, e tinha um computador em casa, e eu falava: mãe, eu vou desmontar e vou montar tudo de novo. E ela: fácil, estragar, a gente manda arrumar, compra outro. E no fim dava certo, assim, mas ela sempre me incentivou muito a testar as coisas, sabe? E não me deixou com esse medo que às vezes os pais acabam botando nos filhos, tipo, você não pode errar, você tem que sempre tirar 10, você tem que sempre ser certinho. Tanto que, cara, a gente tem colegas que são muito melhor que a gente lá na ADM que, por um motivo ou outro, não estão tendo tanto, entre aspas, sucesso como a gente está conseguindo agora, sabe? Mas isso que o Felipe fala também, tipo, cara, a gente vê colegas ali que logo se formaram, já estão conseguindo sua independência financeira, isso que não, tu acaba tendo uma pressão, assim, de, pô, eu também quero, sabe? E é uma coisa difícil, tu tem que ter uma resiliência, uma inteligência emocional para conseguir lidar com isso, porque é um dos ônus do empreendedorismo, né? O teu ganho, o teu jogo, ele é diferente. O teu jogo não é de curto e médio prazo, o teu jogo é de longo prazo. Eu lembro de um podcast que eu escutei do Flávio Augusto no Nerdcast Empreendedor, aconselho para quem puder pesquisar. Ele conta quando tentaram comprar o WhatsApp dele, né? Alguém lá, na época, ofereceu 200 milhões e ele pensou, cara, mas que jogo é esse que eu não estou entendendo, sabe? Quando tu entende que o jogo é no patrimônio que tu vai conseguir, no equity, tipo, tu vê que é diferente, assim, sabe? E quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil tu ganhar um pouco menos a curto prazo, porque tu sabe que no final do jogo tua recompensa é um pouco maior também. Mas, obviamente, não é certo. Tipo, tu não tem certeza nenhuma. Então, tu Sim. tem que gostar de risco também. E é algo que, cara, a gente, empreendedor, assim, o cara gosta disso, o cara gosta de saber que não vai dar certo, porque a gente acaba se esforçando mais também. E algo que o Felipe fala, que eu acho que faz muito sentido, cara,
Tu tem que, lá do rock, né? Tu tem que acostumar e o quanto tu aguenta apanhar. Essa é a questão do empreendedorismo. Assim. Não, isso que vocês falaram agora o Marcelo falou, usando bem as palavras da inteligência emocional, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente está nessa cultura, né, eu ganho dinheiro, eu mostro, sei o quê, tá. E vocês têm, e aí o Felipe colocou, poxa, eu tenho hoje um salário que talvez eu ganhasse lá com 4 anos atrás, quando eu estivesse saindo da faculdade, mas eu quero dizer, se nós formos pegar os números da empresa de vocês, 4 mil e poucos usuários, né, um público, que é um público com uma renda alta, que permite vocês trabalharem com bom ticket, eu quero dizer, é um negócio que tem um fluxo de caixa muito saudável, né, pelo próprio modelo de negócio, que é um negócio de recorrência, se é uma plataforma internet, eu quero dizer assim, os números são todos muito bons, eu não conheço eles mas é empresa rica dando pobre, né? Cara, a gente é os últimos a receber. Exato, mas agora, eu quero dizer, isso é uma coisa que eu sempre falo para quem quer começar a empreender, que é o seguinte, primeiro, engorda a vaquinha para lá na frente, né? Eu ganhar não só com leite, mas com a vaca em si, que é o equity, né? Exato. O que se tem e o que se faz? Se faz um churrasco com a vaquinha, né? Ela está recém crescendo, mata ela e faz um churrasco. Então, o que é? Que é retirar todo o oxigênio do negócio para não crescer. Então, isso daí, como é que vocês combinaram isso entre vocês? Dizer, não, olha, nós vamos primeiro deixar a empresa crescer para lá na frente começar a absorver. Não sei se vocês querem falar disso. Claro. Ô, Marcelo, começa a tua aí, depois eu complemento. Vamos inverter. Vamos trocar. Cara, a gente sempre teve meio que um compliance, assim, não verbal, digamos assim. A gente se olha e a gente se entende muito bem, nós 4, né, cara? Então, isso não foi algo que a gente precisou colocar na mesa, colocar num contrato que a empresa... a gente ia engordar a empresa primeiro para depois tirar para a gente, sabe? Então, a gente sempre pensou muito em crescer empresa, e a gente... ganhar no fundo, né, cara? Ganhar depois na divisão lá, quando a gente for vender e matar a vaca, digamos assim. E a gente sempre também teve, depois de algum tempo ali, a gente entrou o David na empresa, né, que é o cirurgião plástico. Tem o André também, que é o nosso sócio na parte de tecnologia. Nós somos em 4 hoje, né? Então a gente se dá muito bem, nós 4. E o David, durante muito tempo, cara, ele sempre nos fez esse papel de mentor interno na empresa. Então ele também tem esse pensamento similar ao nosso de, cara, primeiro a gente cresce a empresa, tanto que agora a gente está num momento onde a gente está tendo, digamos assim, uma folga de caixa, né? A gente está conseguindo ter um caixa. E qual que é o nosso primeiro pensamento? Cara, vamos colocar alguém mais fora do que a gente em cada uma das áreas e vamos crescer mais. A gente não pensa, tá, beleza, agora a gente pode ganhar um pouquinho mais, ou comprar meu apartamento, ou comprar um carro melhor. Cara, não, a gente quer investir no que nos gera caixa, quer investir no nosso ativo. Fazendo uma referência lá, né, ao livro do Pai Rico, Pai Pobre, a gente vai investir no nosso ativo, não vai investir em passivo, que vai nos gerar mais custo, ou que é da nossa pessoa física. A gente vai reinvestir todo na nossa pessoa jurídica para gerar mais dinheiro, para que depois de uns 5, 10 anos a gente consiga, daqui a um pouco, ter um prolabore maior, uma divisão de lucros, enfim. Mas é uma coisa que, cara, sempre foi muito natural entre nós 4, assim. A gente se complementa e se entende muito, assim. Então, para quem for empreender, cara, uma das dicas que eu dou é, cara, escolhe muito bem com quem vocês vão empreender, sabe? Lá do livro do Jim Collins, primeiro pensa nas pessoas certas para o barco, depois para onde que esse barco vai ir. E o Felipe, o André, o David, cara, a gente se complementa muito, se dá muito bem, nós 4, aí, cada um na sua área. A gente não se intromete de tomar decisão na área do outro, a gente opina e pede opinião um do outro, mas cada um é o dono da sua área e, obviamente, de algumas decisões maiores a gente toma sempre juntos. Legal. Acho que só... Opa, fala aí. Pode falar. Eu ia complementar só, Digão, que, cara, é muito isso que o Marcelo falou ali, não tem... o que eu vejo hoje muito assim, acho que só puxando um pouquinho mais, que foi a questão da cultura que a gente criou aqui dentro, sabe, Diego? A gente já tinha muito isso, eu acho que já era disso tudo do cara querer tomar risco, do cara querer apostar. Acho que o cara que aposta, claro que também quer ganhar no jogo rápido, mas sabe que pode perder várias para depois ganhar. Acho que é parte do jogo e tem que entender isso, a banca paga e recebe, né? E só que, tipo, quando o David entrou na empresa, cara, a gente já tinha isso com a gente. Eu acho que a gente criou, por mais que tenha aquela frase lá que é para se fazer negócios, não fazer negócio com amigos, e sim amigos com negócios, né?
Eu e o Marcelo, a gente sempre foi colega, pô, sempre me dei muito bem com o Marcelo. A gente pensa muito diferente, isso foi muito bom, porque a gente tem tendência a ficar perto daquelas pessoas que pensam como a gente, criar esses grupos parecidos, né? É normal do ser humano, a gente buscar esse tipo de contato. A gente tem muitas coisas parecidas, eu e o Marcelo, mas o formato de como pensar, estudar, então a gente se questiona muito o tempo inteiro, então isso é bom para o negócio, bom para qualquer crescimento. E, cara, ali o Marcelo, por exemplo, cara, uma vez a gente foi pra praia, eu e ele, eu acho que é muito legal falar isso. Tipo, a gente foi pra praia com dinheiro para ficar uma semana e ficamos mais de mês porque a gente arranjou um emprego, dormia em barraca. Então, pô, eu senti, de garçom lá. De garçom. Eu falei, cara, esse cara, se um dia eu abrir um negócio, eu tenho certeza que eu posso confiar nesse cara, meu. Porque, tipo, a gente fudido lá, dormindo em barraca no calorão, chovia, foi quando deu aqueles deslizamentos dos morros em Santa Catarina, e nós lá no meio lá do negócio, pô, esse cara é o cara que aguenta a porrada, sabe? E aí o André era um cara meu eu sou amigo do André desde a infância, assim, então o André sempre foi sempre todo mundo tem aquele amigo tecnológico, né, cara, que sabia mexer em site, que fazia as coisas, ninguém sabia fazer, montava computador, ia lá arrumar as impressoras, que os pais chamam, assim, e o André era esse cara. E ele foi para a área da programação, e quando todo o negócio foi surgindo ali, eu falei pro André, cara, mas se tu quer empreender também, eu também quero. Eu tenho um amigo meu que, pô, o cara sempre foi muito bom de números ali, de fazer o processo, que era o Marcelo. E aí eu fui falar com o Marcelo também, cara, tô a fim de empreender ainda quando eu era teu aluno lá no mestrado. Aí o Marcelo falou, tá, mas quem é que é o programador? Eu falei, não, nós temos um programador também aqui. Aí apresentei a galera ali, só que a gente já tinha muito isso, acho que vem muito da nossa criação que a gente veio falando. E a gente brincava com algumas coisas, assim, Marconato. E aí o David, quando ele entrou, cara, ele fez um papel muito forte, que foi, de certa forma, traduzir tudo aquilo que eram brincadeiras numa cultura, sabe? Então, cara, a gente na faculdade, em cadeiras de gestão de pessoas, sei lá, quando se fala em cultura organizacional, cultura de time e tal, às vezes é uma das coisas que o cara deixa, sabe, porque tu não sente aquilo, tu não vê o quanto é importante. Sim. E aí, no dia a dia, quando a gente foi traduzindo isso, foi trazendo outras pessoas para a equipe, o cara foi entendendo o quanto é importante, porque assim como ela bota um cara para fora, ela une muito o time, sabe? E o David foi traduzindo todas aquelas frases, aquelas brincadeiras. O Marcelo falou, quanto tu aguenta apanhar e tal. Cara, ele foi o primeiro cara a falar pra gente, por exemplo, sobre ego, sabe? Tipo, cara, ó, daqui a 3 anos, tipo, nós vamos começar a passar por isso, sabe? E aí a gente vai se questionar esse tipo de coisa. E, cara, e são coisas que a gente, talvez, se tivesse nós três, não que a gente não fosse crescer, mas ele passou muitos atalhos, assim, sabe? Então, tudo aquilo que a gente sentia, era um cara com mais experiência, foi traduzindo tudo isso, e aí foi natural, sabe? Cara, a gente entender que é no longo prazo, sabe? Tipo, a gente tem uma brincadeira que, assim, a gente não pode ver um lucro que a gente quer gastar, sabe? Porque, tipo, a gente vê um jeito de, cara, como é que a gente vai botar dinheiro na casa de novo? A gente até fala assim, daqui se chegar lá no MRR e tal, a gente aumenta o salário. Mas daí a gente se olha assim, mas dá pra trazer 3 pessoas. E tipo, daí dá pra crescer. E aí se der certo isso, já aumenta. Tá, vamos chamar as pessoas, sabe? E é muito assim, cara. Muito legal. Você tem uma cultura, dá pra ver que você tem uma cultura muito forte de desempenho e de crescimento, né? A mentalidade de crescimento, Mentalidade de crescimento. E sabe, isso é uma coisa muito legal, porque os estudos mostram, estudo acadêmico, assim, maciçamente mostram que o fator mais comum nas empresas que crescem é a intenção de crescimento. E isso pode parecer uma bobagem, poxa, na verdade pode parecer óbvio, né? Mas o fato é que não são todas as empresas que têm intenção de crescimento e não são todas as empresas que têm muita intenção de crescimento, né? Como vocês têm. Então, isso é muito legal, assim, e mostra realmente, é um traço cultural forte, né? E certamente isso é parte do sucesso de vocês. Muito legal. A questão... tudo que a gente faz, cara, é pensando, cara, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai crescer? Todas as coisas que a gente faz é pensando nisso, assim. E a história da empresa, assim, eu acho que tem 2 grandes fases aí, me parece, ou 3 talvez. Vocês certamente conhecem melhor, podem talvez quebrar em mais fases na história, ou segmentar ela, mas tem a ideia, começa como uma startup, vocês são incubados, e aí eu me lembro assim que a primeira vez que eu falei com o Marcelo foi à distância, quando o Marcelo você já tinha começado, e o Marcelo contando assim, a gente estamos aí, né, com o programador, e vocês estão começando a fazer as primeiras experiências, ainda colocando de graça o serviço de vocês dentro dos consultórios, e aí depois vocês vão para Porto Alegre, saem de Santa Maria, vão para Porto Alegre,
começa a parceria com o David, correto? Isso, Então, e aí as coisas começam a ganhar mais corpo. E vocês poderiam falar assim, quais são os grandes desafios em cada um desses momentos? Primeiro momento, a ideia é a incubação. Eu acho que talvez seja não desistir, a persistência, ter a fé no negócio, né? O não desistir é bem importante. Essa é a primeira fase. Sim, cara, no começo, assim, o que foi bem importante pra gente, assim, cara, foi peitaço, sabe? No começo foi muito peitaço, porque, tipo, cara, a gente via uma oportunidade ali, não existia uma conexão, tipo, a gente não tinha uma pessoa, tipo, beleza, a gente tem esse atalho aqui, essa pessoa que pode nos ajudar, né? E talvez isso tenha feito a gente ter tanta casca e crescer, sabe? E conseguir chegar lá. Porque, cara, a gente não tinha absolutamente nada. A gente tinha uma ideia, a gente sabia que tinha potencial de mercado. Inclusive, a ideia foi numa aula tua, né? Que tu trouxe lá o Davidson, do e-gestor. Foi um cara que nos ajudou muito também durante muito tempo. Inclusive, no começo, teve uma proposta de investimento, né? Aquilo foi muito legal, porque a gente pôde conversar mais de perto com ele e validar algumas hipóteses e ideias que a gente tinha. Mas, cara, muito de peitaço, assim, no começo, de não ter medo. Assim, quem tem ideia de empreender, qual que é a primeira lição, assim, que eu vejo? Cara, entende se tem a necessidade, sabe? A gente vê muitos colegas de empreendedorismo, assim, porque a gente conviveu muito na incubadora tecnológica da UFSM, que os caras têm o melhor produto do mundo, mas eles não pensam que vai pagar. Então não adianta ter o melhor produto do mundo se ninguém paga por ele. Ele é o pior produto do mundo. Então, entende primeiro quem que vai pagar, né? Se existe essa necessidade, foi o que a gente fez. Então, a gente usou o TCC lá da final da graduação. Eu lembro, inclusive, que a gente foi meio assim, não era possível fazer, a gente conseguiu dar um jeito, você me ajudou nisso, né? E, cara, a gente foi bateu de porta em porta de algumas clínicas, um cara lá que a gente não conhecia, o doutor João Isidro, nos ajudou muito também. Cara, não me conhecia, abriu as portas, beleza, pode ficar aí, ficou com pena de mim, eu sempre falo. Pode ficar aí 6 meses acompanhando os processos, como funciona, e ali que começou um pouco a, de fato, sair do mundo das ideias, né? Porque uma ideia ela não é nada se não colocar no papel e não tiver ações. Então, foi quando ela começou a sair do mundo das ideias para ir para o papel. Até nesse momento em que eu busco o estágio, o Felipe nem tinha me falado ainda que ele tinha a ideia de empreender também, eu nem conhecia o André, nem existia programador. Eu tinha falado com outro colega de faculdade, que eu trabalhei em alguns projetos junto de graduação e que eu achava que ia ser interessante ter um negócio junto. E fui entendendo, de fato, se existia aquela necessidade, né? E desenhando o produto de dentro para fora. Então, desenhando através da necessidade e não da minha cabeça para empurrar uma necessidade para ele, né? Eu vou fazer uma pausa bem rapidinho, mas só para contar o seguinte também, que os estudos mostram maciçamente que a habilidade mais importante para startup escalonar é a habilidade comercial, marketing comercial e construir um modelo repetível e escalonável. É mais importante do que a habilidade técnica pura. O startup que cresce muito, claro que tem casos de startup que cria uma inovação única e a partir dessa inovação única cresce muito, mas isso é uma minoria absoluta. A maioria das startups que crescem muito são aquelas que pegam inovações fora e criam uma rotina desse cara de maneira que ele consiga crescer muito rapidamente. Então, assim, é muito legal isso, porque construiu a partir da necessidade. E aí me contem assim, e tinha coisas que vocês queriam colocar no software que era muito legal, mas o mercado não queria. Vocês tinham esse desprendimento de dizer, cara, a gente tinha essa ideia, era muito legal, mas não vai funcionar. Tipo, foda-se, vamos cortar fora, sabe? Cara, só antes de seguir na pergunta, Diego, tu fala um negócio que foi um erro meu muito durante a graduação, assim, o Felipe sabe, a gente foi colega e toda a cadeira que a gente fazia, a gente pensava em abrir um negócio, né? Sempre montava um plano ali e não saía do papel, porque a gente se apega muito nessas minorias disruptivas, sabe? A gente pensa, cara, quando eu for abrir um negócio, ele tem que ser disruptivo, tem que ser um puta diferencial, tem que ser um Uber da vida, do Airbnb. É cultural hoje, né? Tem mas, que fazer um negócio exato, tipo, começa... Os caras não... É quase aquele negócio quando o cara vê, às vezes, um pitch, assim, né? Hoje em dia nos chamam para avaliar, dá vontade de, às vezes, ter aquele empreendedor também raiz, tá do lado ali, o cara se olha, tipo assim, eu conto, tu conta, cara, que o mundo não é... Cara, se todo mundo tivesse a ideia do Uber, do Facebook o tempo inteiro, nós estaria cheio de dinheiro, né, meu? Sim.
Cara, isso foi uma coisa que na aula eu conseguia entender e perceber, assim, cara, e tu fala no YouTube junto com o Davidson lá, cara, primeiro pensa num negócio que se sustente, sabe? Que o negócio consiga girar e que daqui a pouco consiga sustentar vocês para que vocês sobrevivam. Depois pensa em inovações, e foi muito como a gente começou, sabe? Eu lembro lá no começo, depois que a gente acabou passando da primeira para a segunda fase, é um divisor de águas, o Felipe vai concordar comigo aí, que foi quando a gente começou nós 4, e aí, até se tu quiser contar desse momento fatídico aí, Felipe, tu conta melhor, mas foi um momento assim, cara, a gente chegou para essa outra pessoa que acabou sendo da empresa e falou, cara, vai ou racha, sabe? E foi um momento que parece que virou um negócio sério para nós 3, sabe? E a gente começou assim, a gente queria fazer tudo, né? A gente via assim, pô, vai ter isso aqui, vai ter aquilo, ia fazer um canhão para matar uma mosca. Então, até foi uma coisa que eu lembro que o André falou, cara, vamos pro básico, vamos pro MVP e vamos colocar testar, porque se a gente for fazer um canhão, a gente não vai acabar nunca, não vai testar nunca. Então, a gente optou por realmente, cara, vamos para o que precisa, assim, vamos botar a rodar e depois a gente vai colocando os diferenciais, né? Mas eu quero que tu conte esse momento aqui, porque eu lembro, cara, tu conta muito bem e foi algo que foi muito importante, assim, para o nosso momento. Qual deles? Do momento, cara, daquela reunião que a gente ia fazer no hotel, que tu acordou e tu ia conversar comigo. O Diego viveu isso aí paralelamente, também é massa, porque a nossa história aí no fim dá para até criar um filme, né? O professor da faculdade lá, o cara fazia mestrado, tinha um amigo, dá uma história bacana. É só chegar nele ali, Diego, é uma coisa que eu acho muito importante, só para pegar esse momento de incubação, assim, porque eu sempre sou muito defensor também do lado, pô, da história, enfim, da paixão do troço também. Eu acho que tem 3 pilares fundamentais, assim, cara, se eu pudesse falar nesse momento da incubação para qualquer empreendedor, cara, tu tem que ter, tem que ser alguma coisa que realmente o mercado queira, tá? Tipo, não adianta, assim, por mais que tu acredite no bagulho, não acredite no bagulho, tenha muita paixão por ele e tal, pô, se o mercado não quiser, não vai, meu, sabe? Então adianta aí tu também tá sendo burro, saca? Tem uma outra coisa que tu tem que saber fazer, não adianta também beleza, o mercado quer, eu tenho muita paixão pelo troço, tenho vontade e tal, mas eu não sei fazer, sabe? E aí entra muito nisso que tu falou ali das startups que conseguem ter isso, acho que é uma coisa muito importante isso. E aí eu já falei do terceiro, que é a paixão, sabe? Eu, tipo, eu nunca tive paixão pelo ramo médico, nunca pensei em ser médico, nunca pensei em trabalhar com médico, a gente não vem de família de médico, cara, só que eu sempre tive essa vontade, essa paixão, cara, de querer criar um troço, sabe? De querer de mudar um cenário, e não pensava que podia ser o cenário médico, e nem sei se a gente chegou a fazer isso nesse momento, mas acredito que no futuro a gente vai. Então tu tem que, sabe aqueles negocinhos matemáticos, né, que tu faz ali, pô, tem gente que compra, eu sei fazer o troço, eu tenho pessoas comigo que sabem fazer, eu tenho muita paixão por aquilo, cara, aposta. E aí eu diria para apostar, porque, cara, pelo menos tu tentou, saca? Se tu preenche esses 3, aí tu vai fazer o dever de casa, mas tu vai fazer a pesquisa, tu vai botar a mão na massa, vai fazer o MVP que o Marcelo falou, mas se tu não conseguir completar esses 3 triângulos, assim, o MVP mais básico ali, cara, acho que tu tem que repensar o negócio, assim, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem bacana. Dentro disso também, cara, tipo, essa questão do saber fazer, acho que é total o que tu falou, Diego, a gente sempre, a gente tem muito costume de escutar podcast, compartilhar entre nós, e a gente viu isso muito do início, assim, cara, tipo, hoje, assim, cara, são 5%, 1% ali que faz um Uber, faz um Facebook, faz um Airbnb, coisas disruptivas que mudam o mercado, mas, cara, 98% dos caras, 99% são caras que inovam no processo, a maneira de fazer as coisas, de trazer um suporte diferente, e lá atrás a gente pensou isso, cara, a gente parou de assistir, tem até uma brincadeira, qual que é o melhor lugar para esconder um corpo? É a segunda página do Google, porque ninguém vai. E quando a gente começou a pesquisar, eu e o Marcelo, cara, a gente parou na página 30 de software. E a gente pensou, cara, será que vale? Mas a gente começou a perceber que, fazendo pesquisa de mercado, enquanto o Marcelo estava lá na clínica, no dia a dia lá, eu pesquisava mercado, né? E aí mandava mensagem para os caras do suporte, tentava marcar uma ligação. Cara, os caras não me atendiam, ninguém resolveu o meu problema. Agora, e a gente... Oi? Perdão, Felipe. Não, você vai comentar que como tem oportunidade nesses mercados que nós entendemos que já estão saturados, às vezes a média de serviço entregue para aquele mercado ou produto é horrível, né? E aí existe uma série de
de oportunidades, mas ao mesmo tempo vocês foram muito corajosos em entrar num mercado onde já tinha players, né? Já tinha... Tipo, a nossa pesquisa ali do que a gente fez ali, pô, tem um monte, a barreira de entrantes é bem tranquila, né? Só que, cara, a gente percebeu que dava para inovar dentro do processo, sabe, meu? E aí o David, uma coisa que me marcou muito, assim, que o David falou, cara, às vezes uma baita ideia, assim, um processo, ela vale R$10. Agora, tipo, uma ideia normal, com um baita de um processo, ela vale 1.000, ela vale 1 milhão, sabe? E aí, que aquilo que o Marcelo falou, cara, eu lembro quando a gente entrou no processo de pré-incubação na incubadora, meu, e quando a gente tava fazendo um MVP nosso, assim, pô, a galera lá com robô, com drone, aí chegou na minha vez de apresentar lá, pô, eu quero um software de gestão para clínica e consultório, só que, tipo, cara, a nossa tinha uma proposta bem clara, que era, pô, descomplicar o serviço, ser um suporte diferenciado, pensar, tipo, aquilo que o Nubank fez numa área tão fechada como a área de finanças, disruptar um mercado, por que a gente não pode fazer isso na saúde, né? E aí, essa história que o Marcelo conta, meu, foi... eu acho que... E aí, acho que entra naquele primeiro... Cara, eu acho que... Eu para mim, eu vou ser bem sincero, meu. Eu, por mais que tenha uma baita oportunidade de mercado, eu saiba fazer, se eu não tiver paixão pelo troço, não vai durar, sabe? E aí entra o que o Marcelo falou ali. Eu lembro que quando a gente estava no MVP, eu fazia mestrado, estava na época, pô, quem fez mestrado sabe como é, época de defender TCC e artigo e tal. E, cara, hoje eu posso dizer que eu não tinha paixão por aquilo, eu sabia fazer, eu gosto, tipo, pô, sempre ser professor foi uma coisa que me chamava atenção, mas eu vi que a pesquisa não era a paixão que eu tinha, sabe? E aí, durante empreender e fazer o mestrado junto, eu lembro que eu cheguei em casa, depois de ter feito uns artigos lá para tentar entregar a minha tese lá, a minha dissertação, cheguei, tipo, era 11 e pouco em casa, meia-noite, e nós tínhamos que entregar a pesquisa de mercado no outro dia, e eu não tinha feito ainda. E aí eu pensei, aí eu até mandei uma mensagem pro Marcelo de noite, eu falei para ele assim, cara, vem mais cedo na reunião que eu preciso falar contigo. Aquele dia, meu, eu ia falar para ele que eu ia falar, cara, eu não vou atrapalhar o projeto. Tô sentindo que hoje eu sou um gap. Pô, eu fui dormir, meu, e tipo, meia-noite e pouco, tinha chegado podre o dia inteiro, e não conseguia dormir. Porque eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu tô largando pela janela a oportunidade. Cara, levantei, fiquei até às 7 da manhã fazendo a pesquisa de mercado, compilando os dados. Cheguei, daí eu mandei uma mensagem pro Marcelo cedo, cara, não precisei mais cedo, vamos chegar direto pra reunião. Só que aí nesse dia, meu, o nosso outro sócio que tava na época falou, cara, deu um problema aqui, eu não vou poder ir. Pô, e aquilo ali, assim, foi quando deu quebrou o vidrozinho, que depois o cara sempre escuta o barulho, né? Falei, a gente entendeu, eu, Marcelo, o André, que, cara, a gente precisa estar todos no mesmo barco, sabe? Se alguém... Cara, eu não falei isso pros guris. Eu fui falar numa imersão nossa, tipo, anos depois daquela situação ali, sabe? Então, acho que nesse momento de MVP que tu perguntou, cara, tem que ter muito isso, assim. Você tem a melhor ideia do mundo, mas, cara, empreender é uma gangorra, sabe, Diego? Às vezes a gente, tipo, pô, tu fica puta feliz. Eu lembro do Marcelo, pô, a gente fazia a dancinha quando vendia uma venda, cara. E aí, tipo assim, só que no outro dia, cara, tu perdia 2, talvez não fechou. Então, e a paixão, ela te desperta 2 sentimentos muito fortes, meu, que é a alegria, o amor e a raiva. Às vezes tu pode ser movido pelo amor, mas, cara, às vezes eu vou na raiva, foda-se, meu, nós vamos dar um jeito de fazer isso aí, vamos se abraçar e vamos ir. Então, acho que nesse momento de MVP, tu tem que ter essas 3 coisas muito fortes, sabe? Legal. Isso me lembra do seguinte, que empreender, vocês estão toda hora falando, né, tomar pancada, ser casca grossa, dar peitaço, porque, eu quero dizer, tem toda uma parte feia, por assim dizer. Feia, eu quero dizer, assim, que não é aquele mundo dos sonhos, né, o mundo do não tem glamour. Não tem glamour, né? Uma vez, o Elon Musk, todo mundo tem hoje como sendo um grande empreendedor, né? Embora tenha, quando a gente olha os números do cara lá, bom, é outra história. Mas a questão é, eu não estou dizendo também que ele não é, tá? Mas eu quero dizer assim, que o cara, ele diz assim, todo mundo quer ser eu, mas ninguém quer ter a minha vida. Porque assim, o cara trabalha sem parar, né? Eu acho que ele trabalha e faz filho, porque ele tem uns 5, 6, né? 7, 6. Então, assim, mas eu quero dizer, o cara é isso, tem que realmente ter a paixão, porque vai ter aquela parte que vai ser o glamour zero, né? E pancada 100, ali que o cara tá apanhando, e se tu não acredita naquilo ali, tu não gosta daquilo ali, não tem, é loucura, né? Então, isso realmente eu acho que é muito importante o cara saber por que está empreendendo. Vocês falaram do ego. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Ego e Seu Inimigo, do Ryan Holiday, não sei se vocês já leram, muito bom. E ele coloca isso, assim, que principalmente quando a gente fala em empreendedorismo, né, muitas vezes tem muita gente que empreende, assim, porque, na verdade, está comprando um mundo que não existe. Ele está comprando a sensação, ele está comprando, às vezes, a imagem em relação aos outros, mas não
o que aquele mundo realmente significa, né? A construção em si e assim por diante. É que hoje todo mundo quer ter uma startup, né? Na época Exato. a gente nem chamava de startup. Tipo, Exato, todo mundo quer ser startupeiro, né? Então, assim... Mas aí vocês tem essa primeira fase e vocês persistem e vocês avançam. Como é que foi assim, digamos, um segundo momento? Quando que foi a passagem do primeiro momento para o segundo? Esse segundo momento, assim, cara, a gente sempre teve muito forte também, e que é venda, cara. Né? O Felipe aí hoje tocando essa parte na empresa, né? Cara, tem que vender, tem que ter combustível no carro, senão o carro não vai andar, sabe? Então a gente sempre teve muito impregnado na gente, cara, foda-se todo o resto, a gente vai focar em venda, depois a gente pensa o que vai fazer. Primeiro a gente pensa em botar a gente para dentro. E na época que a gente começou a empresa, eu tinha recém saído da Egalho, e, pô, sempre também falo nos vídeos, agradeço muito o Guilherme e o Cris, que são os donos lá, e eles têm muito uma cultura de venda, assim, bem impregnada, sabe? O Guilherme é ex-líder da Ambev, então muito pesado, assim, de, cara, venda, assim, métricas, indicadores. E eu lembro que a gente, cara, no começo a gente, pô, agora a gente já tem um software, um MVP que roda, agora a gente precisa vender. O que a gente fez? A gente pegou o depoimento dos usuários que a gente tinha de graça, que era lá da clínica que a gente botou testar, que era o Dr. João da Clínica do Pulmão, imprimiu um monte de folder, colocou numa pasta e, cara, saiu bater de porta em porta das clínicas, sabe? Passar o dia inteiro tomando não de porteiro e secretária. Então... E, cara, foi algo que é difícil de fazer, assim, mas que nos aproximou muito do nosso público também, sabe? A gente conhece o nosso público hoje como, cara, poucas pessoas conhecem, porque a gente conviveu muito tempo. Então, a gente vendia, entre aspas, porque a gente dava para os caras 30 dias gratuitos no começo, passados uma semana treinando a secretária e o médico, e para depois de um mês eles pagarem R$49 por mês. Então, cara, a gente conhece como ninguém, assim, fez muito sentido, assim. Hoje a gente agradece porque não sei se faria de novo, né, Felipe? Mas eu até sou meio corcundia, tanto folder que eu levava numa mochila. Eu sabia que ia falar isso, tinha certeza. Mas, cara, a venda é algo que as pessoas menosprezam muito, essa parte de tecnologia, principalmente, porque tem poucos, digamos assim, gestores, né, que abrem negócio nessa parte. Tanto que na incubadora, quando a gente entrou, acho que a gente era um dos poucos administradores que tinham de fato lá. O resto era todo mundo da tecnologia, da engenharia, e é algo que as pessoas pensam, tá, beleza, vou fazer o melhor produto do mundo e vai fazer fila na porta da minha empresa aqui para comprar. Não é assim que o mundo funciona, sabe? Eu vejo muito também, Diego, esse momento nosso, assim, talvez se um dia que eu for escrever meu livro aí, se tudo der certo, eu acho que eu vou chamar esse momento aí de levantar a bunda da cadeira, sabe? Que é tipo, ainda mais quando o cara tá numa incubadora, assim, é muito isso, cara. Isso que o Marcelo falou, muito realidade, assim. Pô, a galera tá lá desenvolvendo e tal, no seu cubículozinho ali, e é isso. Eu acho que a hora que ficar pronto, os caras vão estar aqui querendo comprar. E eu lembro que a gente foi totalmente ao inverso, assim. Esse momento é muito... A gente até brinca ali que é o vale da morte, assim, né? Tá, beleza. O cara validou... tem ali, cara, tem potencial, mas agora vamos vender. E aí, tipo, cara, a gente fez totalmente ao contrário. Enquanto todo mundo ia para a incubadora trabalhar o dia a dia, cara, eu e o Marcelo, a gente pegou o dinheiro que tinha, mandou fazer 2 casaquinhos com o logo da gestão DS para parecer que o bagulho era profissional, fez uma caixa de 1000 folder e começou a passar no interior. Tipo, e aí, cara, era muito tudo esquematizado. A gente pegava lá o site da Unimed. Ah, mas eu não sei em quem... Cara, o recurso tem. A gente pegava o site da Unimed, lá que era para plano de saúde, mapeava, fazia a melhor rota para gastar menos gasolina, que não tinha tanto dinheiro assim, e aí fazia todo o caminho. E aí nós planejávamos muito bem, cara, porque era o seguinte, quem queria testar, a gente voltava para Santa Maria, não tinha condição de ficar lá, voltava para Santa Maria e começava a fazer ligação. A gente conseguia marcar o primeiro. Quando a gente marcava o primeiro, a gente só dizia para os caras, a gente só tem horário na quarta-feira. Aí nós voltava para aquela cidade na quarta e marcava, tipo, a galera ali a partir de quarta a sexta, ele pegava, ele tentava ver, cara, te mapeava parente, meu, para ver, tipo, quem é que tinha lugar na cidade, falando que era minha tia, Marcelo lá na cidade do pai dele lá. Então a gente fazia muito isso, cara, dava um jeito de resolver, não tinha... É que assim, meu, tem muita gente que, assim, para toda solução de um problema, né? A gente sempre foi ao contrário, cara. Tipo, para todo problema a gente tem que solucionar. Sim. Não tinha dinheiro, a gente fazia de algum jeito. Então, eu acho que esse momento, muito a segunda fase, cara, é evidente que o Marcelo falou. Vai pra rua, vai vender, que, cara, não tem como. Qualquer negócio tem que vender.
E a gente se baseava muito naquela época, assim, de, cara, a gente tem que bater o break-even, assim. A gente tinha um número na nossa cabeça e a gente vai trabalhar para aquele número, assim. Eu lembro, inclusive, que quando a gente passava no interior, cara, o resultado não foi tão bom, assim, a gente tava validando ainda o produto e tal. E aí eu lembro que teve um dia que, inclusive, o Marcel tava na época do Empretec, assim, fazendo o curso lá do Sebrae, que é um curso muito bom. E eu lembro de mandar uma mensagem para o Marcelo que falei, cara, vamos para Porto Alegre. Daí a gente foi, conversou no carro de noite, assim, e meio que, cara, ali foi um pacto, assim, cara, tipo, sem falar. Isso o Marcelo falou lá no início de se olhar, assim, que, cara, era vai ou racha, sabe? Então, tipo, a gente tinha validado no interior algumas coisas. Porto Alegre era no grande mercado, meu. Vamos para lá, vamos testar, fizemos 1000 folder, pegamos todo o dinheiro que a empresa tinha, deu para pagar 1000 folder, a gasolina e 20 dias de Airbnb em Porto Alegre. Cara, nós dividimos um quarto, velho. Eu e ele dormindo junto. Que a gente não se matou naquela época, nós não se matamos nunca mais. E aí não foi a pior, mas a gente dividiu 20 dias. Depois a gente alugou um apartamento por 6 3 meses. Dividiu um quartinho de empregada. Quando validou que dava para ficar em Porto Alegre. Cara, a gente foi pro grande centro, que aqui no nosso estado é Porto Alegre, né? Para validar, para bater de porta em porta e ver se ia dar certo. E aí foi, cara, daí foi quando a gente vai entrar no terceiro momento, que foi quando a gente encontrou o David também, né? Que foi numa ação de venda que partiu da gente. É muito legal poder falar isso também, cara, porque às vezes quem não vê, e aí só vê as vitórias, não vê o outro lado, pô, e aí a gente escutou muito, inclusive a gente fez um episódio de podcast lá no Na Dúvida Cresce, que é o nosso canal aí, se inscreve, o Diego vai deixar também aí na descrição do nosso podcast, que a gente fez um episódio, cara, a gente falou sobre o fator sorte, que não deixa de ser, mas também foi pra gente um pouquinho uma brincadeira, porque nisso todo mundo falava muito pra gente, pá, que sorte vocês tiveram de encontrar o David, né, o cirurgião plástico e tal. Cara, foi sorte, depois de ter passado, sei lá, em 500 clínicas, viajado 7 cidades, e conversado, e tomado não de 50 porteiro, de 100 secretária, a gente teve a sorte, sabe? Então, aí vamos entrar na terceira fase, digamos assim. Isso, então vocês começam a ideia em Cuba, começa a rodar o interior do estado, a moda louco, como a gente diz, mas com uma persistência de ferro, vai para Porto Alegre, a moda louco também, eu digo, né, no peitaço, como diz o Marcelo, aluga o Airbnb, depois o apartamento, e aí começa a fase com o David, né, que eu me lembro, vocês me falaram que realmente foi uma virada de chave aí muito forte, né, que o David não só por ele ser de dentro da indústria, por assim dizer, mas um cara com uma baita experiência, um baita know-how. E aí vocês querem comentar dessa fase também, como é que foi, assim? Primeiro tem a história de, não sei se vocês querem comentar como é que foi a história, que foi muito interessante, como é que o dia que a gente passou na clínica nome, lá? Isso, do nome, né? Do nome, como é que foi aí? O do David, começa essa aqui, Marcelo, depois tu começa. A do David, cara, foi bacana porque eu e o Marcelo a gente fazia assim, né? A gente, cara, era tudo estruturado, assim, a gente foi na coragem, mas a gente mapeava tudo bem certinho, assim. Tinha um funil de vendas, né? A gente nem conhecia Aaron Ross, receita previsível, e tipo, cara, a gente fazia tudo muito direitinho. Então a gente começou a entender que, cara, bom, se a gente quer vender X, 100 clínicas por dia a gente tem que passar, a gente vai conseguir mais ou menos umas 15 oportunidades, vai gerar uns 8 negócios pra gente. Então a gente saía de casa sabendo o quanto a gente tinha que passar de clínica, e a gente dividia, né, cara? Pegava lá o prédio, tu vai nos ímpares, eu vou nos pares, era tudo muito rápido. Hoje o que se fala muito de conhecer muito ICP, perfil de cliente ideal, nicho, cara, a gente foi validando com um cartãozinho do médico, porque a gente não podia perder muito tempo. Então a gente pegava o cartão ali, já tinha as informações, então eu não ia pedir essas informações para a secretária, porque eu ia perder meu tempo. Eu já tava tudo no cartãozinho, posso pegar o cartãozinho? Cara, coisas, pegava o nome dela, flechinha para baixo significava que não tinha interesse, já tinha software, flechinha para cima, pô, é um bom negócio para testar, mais ou menos, depois das flechinhas para cima eu vou nesse, né? Então era um processo de venda que hoje os caras assim, querem ensinar, não sei o quê, e cara, a gente foi validando na prática isso e depois foi vendo, é tipo quando a gente faz o trabalho do mestrado, né? Primeiro a gente vê, encontrou lá um problema legal e já tem os resultados, a gente encontra uma metodologia. Primeiro faz uma relação causal e depois explica, né? Porque depois achando que o Breno não me escute. Mas, cara, era mais ou menos assim. E aí a gente passava nas clínicas, cara. Foi muito engraçado que nessa clínica do David, para quem não conhece o David, que é o nosso sócio aí, o nome dele é David Sena. E a gestão DS sempre foi gestão DS, né? Que a ideia lá atrás era ser Doctor System. Só que aí quando a gente quebrou, cara, vamos lançar, acho que eu até falei para os guris, cara, Doctor System é muito ruim.
Tipo, a gente adorava aquele nome, mas antes de lançar, assim, cara, parece que eu tô entrando no túnel do tempo e abrindo o Windows 95, sabe? Não vai dar. A gente é uma startup, a gente quer passar um Doctor System, não vai dar. Daí a gente pegou e juntou assim, tá? Era a gestão DS, porque na época o Marcelo tinha visto lá um formato que o D e o S formavam um estetoscópio e tal, e era aquela marca, só que daí hoje é essa aqui, né? A gente mandou estilizar e tal, trocou tudo. E aí a gente abreviou. E aí, passando lá no consultório do David, assim, eu vi o DS, assim, até mandei uma mensagem pros guris, assim, a gente tem o cartãozinho dele até hoje guardado. Falei, cara, nem vou passar nessa clínica aqui, o cara vai nos processar, mano, e brincando, né? Fui lá, deixei, flechinha para baixo, ele já usava um outro concorrente nosso, que era líder de mercado e tal. E aí, foi quando ele ligou de volta, umas 11 da manhã, assim, a secretária falou, cara, a gente quer conversar com vocês, o doutor quer conversar, 11 horas de tal dia, né? Daí eu peguei os cartãozinhos, assim, eu já tinha, na reunião, a gente levava uma agendinha, né? Pô, eu já tinha umas 11 com uma flechinha pra cima. Eu falei assim, Marcelo, tem um negócio pra ti aqui. Veio do David, que era a flechinha pra baixo. E aí foi essa história que a gente conheceu ele, meu. E o mais engraçado, depois o Marcelo vai continuando aí um pouco ela, foi que, cara, a gente passou antes, e foi muito legal a história nossa, meu, porque aí a gente brinca esse negócio do fator sorte. Porque a mulher do David foi no primeiro centro clínico que a gente foi, que foi o da PUC. A mulher do David também é médica. E o David estava desenvolvendo um software na época. E aí, cara, nós passamos no consultório, deixamos um folder gestão DS. A Dani viu aquilo, cara, ligou pro David, como assim tu não me conta que tu lançou? A gente é um casal e tu não me fala das coisas. Cara, quase terminou, a gente quase terminou o casamento do David antes dele conhecer a gente, sabe? Cara, é incrível o troço, assim. Mas quando te segue tocando aí, Marcelo, para falar um pouco desse momento aí. Não, daí a gente sempre brinca aqui, né, Diego? Se fosse o Felipe naquela primeira reunião, tava os dois mentindo um pro outro até agora, né? Antecipando o futuro, como vocês gostam de falar. Eu só antecipando a verdade. Então, cara, daí eu fui nessa conversa com o David, e o David ele tem uma questão assim, que ele é muito franco desde o começo, né? E ele chegou com os dois pés no meu peito, assim, cara, vocês têm uma commodity, não é nada demais software de vocês. Já chegou na primeira, assim. E falou assim, eu tô desenvolvendo o meu e tal, eu sou um cara que eu tenho conexões, vocês, pelo que eu vi, você aí perguntou quantos clientes a gente tinha, eu falei a verdade, a gente tinha uns 50 clientes na época. Vocês têm braço, conseguem desenvolver, eu acho que a gente pode dar certo junto. Cara, não nos conhecia, nunca tinha nos visto, e a gente começou a testar junto, só que ele falou assim, cara, eu preciso no software de uma ferramenta de fidelização de clientes, que hoje é um dos nossos diferenciais, que é a parte de CRM e tudo mais, que a gente trabalha muito a fidelização das clínicas com os pacientes deles. E ele falou assim, cara, eu preciso de algo nesse sentido. A gente foi lá, bolou a ideia, passou da ideação para, de fato, o software ali. Eu lembro que o André entregou, cara, em menos de um mês, assim, já estava na plataforma, a gente chamou o David, cara, tá aqui, tá pronto. Ele nos chamou para uma palestra que ele ia fazer e a gente foi, deu certo, alguns colegas dele gostaram da plataforma, começaram a usar, assim. E ele falou, cara, semana que vem você tem que estar morando em Porto Alegre. Cara, deu uma semana, a gente aluguei um quarto lá, consegui, fui primeiro. Depois de 2 meses ali, tu foi, né, Felipe? Tava apresentando a parte final do mestrado lá, eu me lembro. E aí tu foi também, a gente ficou, cara, esse foi o período que a gente ficou uns 6 meses juntos, dividindo um quartinho, que a gente dividia uma semana, um dormia no colchão no chão, outra semana outro dormia na cama de solteiro, um ventilador para os dois, assim, só cabia mais o roupeiro. E, cara, a gente não se matou nesses 6 meses, porque a gente dormia, acordava, era, cara, o dia inteiro andando. Eu tenho até hoje um sapato que ele tem um furo embaixo, cara, de tanto que a gente andava, assim. É uma relíquia. Tem que enquadrar esse sapato. Enquadrar, mas não deixar sair o odor de dentro. E, cara, esse foi um momento, assim, que a gente encontrou o nosso diferencial, que é que a gente fala no começo da conversa, assim, né, Diego? A gente até então era, cara, nosso diferencial era atender rápido, nem o Felipe falou. Então, cara, a gente não consegue competir com os caras grandes em filtros e tudo mais, porque a gente tinha um exército de homem só na TI, que era o André. E ele entregava, mesmo assim, tudo super rápido. Ele ainda trabalhava no emprego antigo dele, enquanto a gente estava passando na rua, ele conseguia programar no tempo livre. Fazer suporte ainda. E, cara, assim, quando a gente apresentou lá para o Davidson, ele se espantou com tudo que o André tinha feito, mesmo trabalhando ainda no trabalho antigo dele. Então, o cara é muito foda também, sabe? Então, nós 4, cara, a gente é muito foda no que cada um faz. Então, a gente começou a encontrar o nosso diferencial como plataforma e não só como serviço. A gente agregou esse nosso suporte diferenciado
trouxe um diferencial na plataforma com fidelização e, digamos assim, aproveitou esse contato do David, né? A gente teve essa sorte, que ele fala de conhecer o David, mas quantas pessoas não tiveram essa sorte? Que ele nos falou, cara, eu vou testar 6 meses com vocês, porque eu já fui enganado, enfim, tive outras oportunidades de negócio que não deu certo. Então, foram pessoas que tiveram essa sorte de conhecer ele e não aproveitaram também. Sim. E a gente, cara, trabalhou junto esses 6 meses aí, se acertou muito, assim, a gente, cara, casou muito legal nós 4, assim, porque o David é um cara muito estratégico, assim, muito de ideia, de horizonte, para onde é que a gente vai, antecipa muito o futuro e a gente é muito mão na massa, sabe? Nós 3, cara, a gente consegue fazer as coisas e traduzir muito dos pensamentos do David. E realmente ele gira numa roda, assim, numa velocidade diferente do que as pessoas comuns. Tanto que eu lembro que nesse primeiro encontro com ele, cara, eu demorei muito para conseguir me acompanhar o ritmo dele. E aí depois que essa conversa, até cheguei no quartinho lá com o Felipe com uma cerveja na mão, cara, we have the cat's jump. E aí a gente tomou a cerveja, assim, e começou a trocar ideia e tal. E, cara, foi algo que mudou muito, assim, a nossa empresa, porque ele é hoje um cara de referência no Brasil inteiro como uma parte de tecnologia médica. Tanto que a gente lançou essa parte de educação agora, tá dando uma super aderência, dando muito certo, assim. A gente aproveitou muito esse canal. Durante muito tempo, ele foi o nosso principal canal de vendas, né? Então, voltando de novo a que a gente estava falando venda, cara, ele trouxe muita gente para a plataforma, né? Entendi. Complementando ali só, Diego, exatamente isso, cara. A gente, nesse momento com o David, foi o diferencial como plataforma e como rede também, assim, né? Tipo, a gente vinha de um negócio que a gente trazia 100% do offline. A gente sempre sabia que ia ser online o nosso negócio, mas a gente trazia do offline para o online. E aí, com o David, foi quando a gente conseguiu, cara, a gente entrega algo diferente, não é mais aquela commodity, e ele tinha como fazer isso pra gente de, cara, vamos transformar, agora o negócio vai ser 100% digital. A gente não vai mais passar em clínica, ele vai conseguir trazer contato, então, tipo, ele fazia as palestras, e a nossa história é muito bacana, porque o David também, como speaker, ele foi crescendo, ele fazia clínica pequena, quando a gente conheceu, cara, hoje ele faz evento para 1.500 médicos, sabe? Então, a história foi indo junto. E o David, de certa forma, cara, ele completou um quadradinho que hoje, olhando para trás, assim, fica muito claro para mim, assim, que volta lá, quando tu falou ali sobre o sucesso das startups, assim. O Marcelo, ele sempre foi, cara, ele é o cara, assim, para processo, para finança, para organizar as coisas, eu deixo na mão dele, porque eu sei que não se eu for tentar fazer isso, eu vou fazer cagada, sabe? Do outro lado, tem o André, que, cara, tecnicamente falando, era isso, cara. A gente tinha uma brincadeira com o filme da Marvel lá, que tinha os concorrentes lá com aquela cena da famosa do Tony Stark lá, que quando estão invadindo o mundo lá, os caras falam, a gente tem um exército, o Tony Stark vira para eles e fala, a gente tem um Hulk. E era isso que a gente tinha com o André, sabe? O cara, ele era um cara sozinho e não tinha, meu, dia pra noite acontecer as coisas na plataforma. Eu sempre fui muito bom de se comunicar, de conversar, então, tipo, cara, nunca tive vergonha de tomar os não, assim, tipo, de tentar pegar um negócio ruim, o cara tá bravo comigo, pô, mas vamos conversar e tal, e aí, pra vender, então a gente começou a completar aquele quadradinho, né, venda, finança e processo, parte tecnológica, entrega mesmo, de fato, técnica, e o David, ele entrou com aquela parte que faltava, que era a conexão, sabe, a conexão com esse mundo médico, que a gente faltava, a rede, enfim. Então aí foi um momento que, cara, deu a virada agora a gente vai trabalhar digitalmente, sabe? Agora a gente é uma empresa de inbound sales, ali vai trabalhar só no formato remoto, e aí deu a terceira virada de chave. Legal. E hoje vocês começaram uma trajetória mais acelerada de crescimento, né? Mas vocês cresceram muito nos últimos meses, me parece, aí, nos últimos, um ano, talvez, 10 meses, 6 meses, não sei. Houve algo específico nesse momento ou foi algo, digamos, foi um ganho mais acelerado de tração mesmo? Eu quero dizer, houve um quarto momento ou é uma extensão, vocês sentem que é uma extensão do terceiro? No meu ponto de vista, assim, Diego, nunca é assim do nada, sabe, cara? Eu vejo hoje muito o crescimento como ondas, assim, sabe? Então, a gente tem vários balizadores, então teve esse momento que a gente foi pro digital, então foi melhorando, a gente começou a ganhar esse corpo de poder atender remoto todo o Brasil, mas ainda pequeno, assim. E aí foi quando um outro balizador bem bacana foi quando a gente conseguiu, como empresa, ter nome, e aí começamos a participar. Eu lembro, assim, um divisor de água total foi quando a gente participou de um web meeting, que foi transmitido para 900 médicos no país inteiro, com o David falando, e a empresa de pano de fundo ali,
Isso foi em março do ano passado, que, cara, a gente vinha num crescimento assim, tava crescendo e tal, dava aquele estirão, depois voltava, dava um tirão, voltava. Ali, cara, foi quando a gente percebeu que a gente escutou lá atrás um formato de empresa SaaS que tiveram sucesso, que cresceu num formato tipo 2T, 2D, que nos 2 primeiros anos eles conseguiram triplicar o MRR deles e nos outros 2 anos duplicar. E aí a gente pensou, cara, a gente fez aqui, tipo, conseguiu no primeiro ano, automaticamente sem saber disso, no segundo ano, a gente conseguiu triplicar. E a gente precisava triplicar de novo, só que a gente tinha chegado no final de 2017 ali, cara, não tem como. E aí, cara, esse evento online, a gente percebeu que esse negócio da educação online, de mostrar isso na internet e tal, cara, aí a gente botou uma meta absurda, que foi, tipo, triplicar a meta por mês que tinha, e, cara, a gente chegou nela, sabe, praticamente sem equipe ainda. Então, sim, na época nós éramos abril do ano passado, nós éramos 7 pessoas, eu acho, né, Felipe? Abril do ano passado. Uhum. Abril do ano passado. Vocês têm? Hoje 31. 31, E esse foi um momento, assim, que foi um divisor de mostrar pra gente, sabe, cara, que o online, ele tem muita capilaridade, sabe? Dá pra gente melhorar processo, enfim. Então, com certeza, foi um outro momento de virada de chave. E aí deu aquela onda de novo, né? A gente cresceu, trouxe gente, mas agora, como tu falaste ali, de novo agora esse momento que a gente conversou até nos bastidores ali, para quem não conhece, o Diego tem toda uma estrutura por trás, a gente estava maquiando antes dos camarins ali, conversando um pouquinho. E aí a gente tava falando disso, né, cara? Esse momento de pandemia aí, querendo ou não, a nossa área de saúde foi uma das mais impactadas. Só que a gente conseguiu entender muito bem, cara, como é que o cenário vai mudar, sabe? Eu lembro do David chamando a gente num sábado, num domingo para conversar. Cara, vai acontecer isso, o CFM vai liberar a questão da telemedicina, a gente precisa estar preparado para isso e tal. E, cara, a gente se preparou muito rápido, assim, se eu não me engano, a gente, cara, assim, sem sombra de dúvida. A gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a liberar a questão da telemedicina dentro da plataforma, gratuito no inicialmente para ajudar os nossos clientes. E, cara, isso fez com que o mercado se enxergasse, os caras lá já estão prontos, sabe? Então aí foi esse novo momento, assim, e eu enxergo muito, assim, Diego, eu não lembro agora quem o nome da pessoa, mas eu escutei num podcast que o crescimento da empresa, assim, cara, ele comparou muito a escalar o Everest, saca? Então, tipo, tu não pensa em começar ela assim, tipo, eu vou da base até o topo e pronto, não. Tu vai indo em estações, sabe? Então, tu tem lá um equipamento mais de boa, tu vai até tal parte onde fica lá as estaçõezinhas ali para tu lá tomar um café, se alimentar, pegar energia para ir de novo. E eu vejo muito assim como foi a nossa trajetória, sabe? A gente nunca foi direto ao topo, não. Cara, a gente é essa meta aqui, vamos lá. E agora a gente tá chegando num momento que, cara, agora é trilhar em caminho a bandeira do topo lá. Então chega um momento que, cara, tu precisa... Só aquela cordinha que tu tinha lá não vai mais dar, sabe? Tu tem que pegar um negócio que aí são as pessoas. Tu tem que trazer caras melhores que tu. Chega um momento que só tu não consegue, sabe? Então tu tem que trazer caras que estão mais preparados, que vêm do mercado, vêm batido. Então é esse momento de chave agora, né? Esse novo stage, digamos assim, que eu vejo a gente estando hoje. Isso é algo que chama atenção, porque por mais que vocês tenham um modelo de negócio que ele tem, por natureza, um grau interessante de automatização, ele roda na plataforma e tudo mais, não que isso signifique que todo negócio rode por conta própria, claro, mas eu quero dizer, tem um grau interessante de automatização comparado com outros negócios, principalmente fora do mundo digital. Vocês começam entre vocês ganham um pilar fundamental, um novo sócio, né? E a partir daí a empresa começa a ganhar maior velocidade no crescimento e vocês começam a ter uma função que antes talvez não fosse tão forte, que é a função de liderança, quer dizer, liderança, não que antes não houvesse liderança, mas agora vocês lideram pessoas dentro do negócio, né? E esse é um dos maiores desafios no momento, eu digo, você poderia falar um pouco disso, de como é virar essa chave, de começar a ter uma base importante de pessoas dentro do negócio e, ao mesmo tempo, quais são os desafios, os maiores desafios nesse momento de crescimento rápido que vocês vêm vivendo? A gente agora tá passando bem por essa fase que tu fala aí, né, Diego? A gente tá passando por um momento de colocar a gente para dentro da empresa para fazer o que a gente fazia. Então, lá em abril do ano passado, quando deu esse primeiro boom,
Cara, tava tudo na nossa mão, né? A gente controlava o processo inteiro porque era a gente que fazia. Mas isso começa a limitar a escalabilidade do negócio. E acredito que é um dos erros que a gente fez. Não sei se o Felipe concorda comigo, às vezes a gente conversa sobre isso, às vezes concorda, às vezes a gente discorda. Que eu acho que a gente demorou. Se tu for concordar agora, eu vou ter que discordar, tu sabe que é assim. Que eu acho que a gente demorou um pouquinho para largar a mão do produto, sabe? No começo lá era tão difícil a gente conseguir conversar e ter um cliente lá que batia de porta em porta, que a gente não queria largar esse cliente na mão de ninguém, sabe? Então a gente queria fazer todo o processo, a gente queria fazer a demonstração do produto, a ligação, o treinamento, o suporte, tudo a gente queria fazer. E a gente demorou um pouquinho para largar a bola para o time. E, cara, a missão de hoje é a gente sair totalmente da área de operação. A gente tem hoje a equipe do Felipe, acho que está com 7, 8 pessoas, a minha também com 7, a do André agora está com 10, o nosso mais tem para 3, 4 pessoas. Então a nossa missão agora, cara, é a gente parar de se envolver na operação para que ela rode sem a gente. Então às vezes a gente brinca, cara, vamos sair hoje, até sexta-feira a gente vai fazer um bate-volta aí até Porto Alegre. Cara, a empresa tem que rodar sem a gente brincou que a gente quer começar a fazer umas reuniões de crescimento, botar os 3 telefones na mesa, que tocar primeiro paga a rodada de cerveja. Porque a gente não pode mais ser essencial no processo de operação. A gente tem que pensar a estratégia da empresa para que ela cresça. Então, a gente começou a entender um pouco mais isso, cara, em abril, mais ou menos, março desse ano, que começou a focar um pouco para largar digamos assim, a operação para outras pessoas e ter lideranças nas nossas áreas. Por exemplo, aqui no pós-venda, a gente tem a Nadine, que a missão dela é assumir o meu papel no pós-venda, é ela tocar toda a parte que tem essencial da parte de implementação, suporte e sucesso do cliente. E está fazendo muito bem, sabe? Muito pouco ela me chama, assim, só realmente caso que precisa. Então esse é o nosso maior desafio aí hoje. Entendi. Eu concordo plenamente com o Marcelo aí, Diego. Cara, assim, acho que toda organização, assim, o grande desafio é sempre liderar pessoas, né, cara? Por mais que a gente falou, a gente fazia isso e o time era menor, era mais fácil. Que tem uma coisa ali que, cara, é muito mais difícil, porque enquanto tu tá, por exemplo, dependia de mim lá vender, de dar o treinamento pro Marcelo e tal, a gente já tinha um formato que o cara já estava acostumado e, não podia falhar, enfim, então tu se sente mais tranquilo, digamos, numa zona de controle. Agora, no momento em que teu papel, cara, tu dar os insumos, tu instruir e só ver acontecer, é quase como se tu, é o papel do cara lá que sai do campo, de estar jogando bola, jogou por muito tempo e agora vai pro banco de reserva ver o time jogar, né? Não, ou o treinador, enfim. E tu, mas aquilo ali eu sabia fazer, mas aos pouquinhos, quando tu vai dando jogo para esses caras, tu começa a perceber que eles fazem coisas muito melhores do que tu, sabe? É só questão de ter confiança, de ganhar experiência, que tu vai começar um pouquinho a ver, mas aquilo ali eu ia continuar jogando bola pro resto da vida e nunca ia fazer, sabe? Sim. Então tu vê esse desenvolvimento também. Eu acho que tem muito um ponto também que eu concordo com o Marcelo ali, ele tá brincando ali, a gente acha que sim, a gente pecou um pouco nisso, mas também de certa forma foi um aprendizado, sabe, Diego? Porque, cara, é o meu primeiro negócio, sabe, do Marcelo também, então a gente, com certeza hoje, cara, se a gente fosse abrir uma outra empresa, a gente ia decolar ou destruir o negócio 100 vezes mais rápido, porque a gente já saberia os caminhos que daria para seguir, já testar, enfim. Era tudo uma validação, sabe? Então, hoje a gente tem uma outra cabeça em si, a gente foi aprendendo, e é justamente isso, cara. Eu brinco com o Marcelo ali, esses dias eu brinquei ali que eu falei, meu final de semana eu não trabalhei, daí os guris assim, que bom, hein, piada? Eu falei, foi uma conquista minha. Se eu conseguir fazer o meu time fazer as coisas, não precisei fazer. E a ideia é essa, sabe, cara? O cara poder estar mais livre para pensar estratégico, assim, e a gente tá começando a entrar numa outra fase também, que é bem bacana, sabe? A gente, por 5 anos, a gente, cara, ficou à frente ali, sendo toda a reclamação, toda a glória com a gente ali. E agora a gente vai para a linha de trás ali, que a gente está se treinando também a aprender novas habilidades nesse caminho, sabe? O cara tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando coisa nova, assim, é um momento totalmente diferente para a gente também. Fundamental. Isso é outro ponto que é bem caracterizado quando a gente olha os dados de maneira agregada, é que tem essa fase onde muitas empresas não conseguem passar daquele momento que vai além da capacidade de execução do time fundador do negócio, né?
Então, assim, o time fundador às vezes não abre mão de determinadas funções, exatamente porque se sente na zona de controle, isso é natural em todos os seres humanos, e aí o negócio fica estagnado naquele tamanho, né? Ele não vai além daquilo. Então, essa virada de chave, de fato, é fundamental. E é um trabalho completamente novo, né? Um trabalho de liderança. E exige também muito, muito esforço. Por isso que o empreendedorismo tem que ter casca grossa, mesmo como vocês estavam falando, né? Eu pediria assim, para vocês falarem o seguinte, do que é a gestão DS em termos de serviço entrega e os números que vocês pudessem dar. Daí depois a gente encaixa essa parte em algum momento, só para ter, eu acho que provavelmente no começo, para dar uma ideia do que é o negócio em si, né? Uhum. Acho que o Marcelo aí pode falar bem disso, inclusive eu acho que vale contar, Marcelo, quando a gente teve como cultura isso também, pensar em abrir para o time, assim, acho que é bem massa. Sim, sim. A gente, isso de abrir para o time, assim, né, cara, a gente, um tempo atrás, foi na última imersão, acho, né, Felipe, que a gente fez ano passado ali, a gente resolveu abrir todos os números para o time. O que a gente tem de MRR, qual que é o valor que a gente tem de ticket médio. A gente ficou pensando antes, cara, abrimos, não abrimos, mas, cara, foi uma das melhores decisões que a gente tomou, assim, Diego, isso trouxe muito o time para perto da gente, sabe, de fazer parte, sabe, e a gente, até foi uma coisa que me marcou muito, que a gente estava conversando, não sei se foi tu que falou, Felipe, acho que foi, que, cara, eles estão num time que está ganhando, mas eles não sabem contar o placar, sabe? Então, eles têm que entender também que a gente está ganhando, que a gente está avançando, e mostrar os números é algo que mostra o tamanho, né, que a gente está, e eles estão participando de um projeto grande. Isso traz muita vontade de crescer junto, sabe? E, cara, foi só resultado positivo quando a gente fez isso, assim, foi muito legal. Falando de números, cara, hoje a gente tem 900 clínicas, se não me engano, né, Felipe? O ticket médio é R$147 por clínica, porque a clínica ela varia por plano, ela varia por número de usuários, então o valor pago é por usuário médico, mas basicamente nosso MRR aí está hoje em cerca de 150, mais ou menos. São cerca de 4 mil e poucos usuários, mas grande parte desses usuários não são administradores, né? Não são médicos, são administradores, secretários, então a gente não cobra por esse ticket. E aí, quando a Marcelo falou lá no início, né? Hoje a gente considera já ter 2 motores validados, né? Tem a plataforma como software, também tem toda a área de educação, que é muito bacana, né? Porque isso reflete um pouco, é uma área bem mais assim, o David tocando, mas que a gente já consegue ter uma outra visão de negócio. Então, cara, em pouco tempo, assim, tipo, a gente começou a startar ela em janeiro desse ano, ela vem faturando como software que fez uma escalada aí, tipo, de 4 anos, sabe? Uma outra mentalidade do que a gente já aprendeu com esse primeiro produto. Então, isso é um outro motor que em 6 meses ali, ele já fatura tanto quanto a parte de software, né? Impressionante. Como vocês pegaram essa experiência de empreendedorismo e agora vocês estão injetando essa experiência em novas possibilidades, né? E o mais difícil de tu construir é a comunidade, né? Então a gente tem uma comunidade e é muito mais fácil teu cliente comprar um novo produto de ti do que tu conseguir um novo cliente. Eu lembro que tinha um estudo que o David mostrava pra gente, né, Felipe? Acho que é 7 vezes mais fácil, mais propenso a pessoa comprar um novo produto de ti, ou mais barato, do que tu conseguir um novo cliente, né? Então esse que é um dos pontos que a gente pensa hoje, como agregar novos serviços ao que a gente tem, porque o mais difícil, a maior barreira de entrada no nosso meio é tu conseguir criar a comunidade. A gente está chegando num ponto que a gente está tendo uma comunidade legal, porque eles enxergam que a gente entrega um bom serviço com o software, agora corrobora entregando um bom serviço com a educação, nos abre porta para colocar novos produtos também. Perfeito. Vocês têm hoje, então, 2 grandes produtos, o software, que roda na plataforma online, e vocês têm basicamente cursos em educação. Exato. Educação na área médica, né? Isso é uma outra coisa também. Tem muito empreendedor que começa um negócio e quer fazer 10 produtos diferentes, 10 serviços diferentes. O que os estudos mostram é que os negócios que crescem muito rapidamente, eles persistem em poucos produtos nos primeiros anos e eles diversificam mais lá na frente. E essa parece ser a história de vocês, né? Uma coisa que me marcou bastante, assim, Diego, nessa trajetória, e aos pouquinhos a gente vai entendendo, até foi uma vez um papo com o próprio Davidson, do gestor, né? A gente lá atrás, 4 anos atrás, quando a gente foi lá, rolou talvez essa possível
parceria e tal, ele é muito, eu não sei, eu acredito que ele é muito defensor ainda daquela metodologia do porco espinho, assim, cara, tu fica muito bom naquilo e não deixa ninguém entrar. E a gente também, cara, logo no início, isso fez muito sentido pra gente, porque uma coisa que, cara, foco é tu saber dizer não também, sabe? Cara, assim como veio o Davidson no início, aí não rolou, daí, tipo, a gente, antes de conhecer o David, cara, tu não teve noção, assim, tipo, teve gente que convidou a gente naquele momento de MVP a fazer software para médios hospitais, porque não existia na época, tu só tinha para grandes players, e, tipo, cara, a gente quer esse nicho, sabe? Vamos bater na tecla disso, vamos fazer, e a gente sempre também trazia isso para discussão, quando a gente começava a viajar demais, assim, cara, mas a gente tem que focar, a gente tem que fazer isso, senão a gente nunca vai entregar nada. Só que ao longo do caminho, Diego, a gente foi entendendo que eles não brigam, entendeu? Foi muito isso que a gente começou a pensar, pô, mas a Apple, por exemplo, a Apple chegou uma época a ter, sei lá, 300 produtos ali, depois se fecharam, só que é aí que a gente foi entendendo que eles não vendem o produto em si, eles vendem um ecossistema. Então, por exemplo, a minha plataforma, ela não briga com o meu curso, na verdade, eu quero que eles comprem os dois. Hoje, o nosso cliente, grande parte dos cursos que a gente faz, seja técnico, seja de gestão, de mentalidade, metade das vagas são preenchidas por gente que está na base da gestão DS, que é cliente que confia no serviço. Mas a premissa também é verdadeira, quando o contrário é verdadeiro. Quando o cara começa pelo curso, lá dentro sempre tem algum momento em que a gente fala da plataforma e esse cara vem para a plataforma. Assim, quando a gente sempre teve a ideia também e quer uma hora chegar, no momento da parte financeira, de ter algum gateway de pagamento para facilitar esse pagamento, enfim, e ele não vai brigar, porque quem comprar a plataforma também vai poder integrar isso no sistema, e quem também viu os cursos pode entender que o quão importante é a educação financeira para a tua clínica, que ele é um negócio, tu tem que faturar com ela. Então, tu vai complementando esse ecossistema. Não é tipo assim, eu estou fazendo software para médico agora e eu vou, sei lá, vou fazer um negócio para cachorro agora, sabe? Não, é todo um cenário que ele vai se complementando e aí os caras vão entendendo o valor e vão comprando tickets maiores. Eu digo sempre pro Marcelo, assim, a gente fala disso sempre, cara, a gente talvez começou pelo que menos, tipo, tinha lá vários sacos de dinheiro na mesa e a gente começou a ir pelo menor. Só que era o mais difícil, que era tu criar a comunidade, tu criar a rede. Hoje, cara, a gente são lá, só na plataforma tem quase 5 mil pessoas ali dentro, sejam médicos, secretários, enfim. Pô, hoje eu vendo curso para o médico, mas, cara, daqui a pouco a gente pode fazer um curso de gestão para secretária, e aí eu pego outro para administrador. Então a gente começou pelo caminho mais difícil. Hoje a gente colhe um pouco, foi o mais complicado lá atrás, porque, pô, para tu ganhar no montante do SaaS com ticket pequeno aí, R$140, tem que ter muita clínica, sabe? Mas agora a gente também, para agora conseguir colocar esses tickets maiores, se torna um caminho também mais acessível para a gente, né? Legal, entendi. Duas coisas, pessoal, assim, ó. Vocês, tendo passado já uma trajetória muito interessante, onde vocês hoje estão fazendo gol grande, né? Como eu digo assim, vocês construíram, e a gente, não é só questão de dinheiro, mas principalmente de ter construído um negócio robusto, que tem os seus fundamentos sólidos, que tem motores de crescimento bem posicionados e funcionando de uma maneira muito legal. O que é que vocês dizem para quem quer empreender? Toca a ficha, Marcelo. Largou a bucha no meu colo, né? Eu posso começar. Quer começar? Pode começar aí. Essa é difícil. Tá. Cara, aqui geralmente a gente sempre recorre, né, Diego, aqui, tipo, coisas que inspiram a gente, assim, eu sou muito assim. E eu tenho muito uma coisa assim, cara, que eu sempre vou dizer para todo mundo, a gente não é muito de dar palestra, assim, mas tem uma coisa que eu levo muito para mim, meu, que eu vi pouco esse cara, mas assim, tipo, eu sou uma pessoa que não tenho muitos ídolos, sabe? Nunca fui muito, mas tem um cara que, tipo, se eu tenho que pensar em alguém, eu sempre lembro muito do Ayrton Senna, assim, sabe? E, tipo, tem uma frase dele, eu não vou saber dizer normal, assim, mas eu sempre vejo muito isso, cara, isso me inspira, isso inclusive era até, tipo, sei lá, um mês atrás ali, era o meu pano de fundo do celular, assim, que era aquele negócio, cara, tipo, não interessa de onde tu veio, para onde tu vai, quem é que é a tua família, enfim, é sempre ter muito claro, assim, fazer tudo muito com muita determinação, muita vontade, muito amor, assim, cara, que tu vai conseguir, sabe, tipo, eu vejo isso muito como determinação, sabe, meu, tipo
às vezes as pessoas vão te dizer que, e é muito isso, sim, a gente sempre fala muito disso. Quando a gente inicia, primeiro tem os caras que vão dar risada da gente, assim, pô, olha só o que os guris estão fazendo. Depois eles vão começar a duvidar. E lá no final as pessoas começam a te respeitar, pô, eu sempre falei que ia dar certo, sabe? Mas é sempre porque o cara acredita que sempre foi com muita determinação, muita vontade mesmo, e, cara, tem que ter paixão no troço, assim. Eu sou muito assim, se é uma coisa que não faz o cara tremer, enfim, todo dia iniciar aquele negócio com muita, pô, cara, sabe, tem que ter isso, assim, para quem vai empreender, eu acho que aquela matrizinha lá, que a gente falou, os diagramazinhos lá no início tem que ter, sabe? Também tu não vai fazer um negócio com muita paixão para quem não tem mercado, mas eu vou ser bem ousado em falar isso, assim, eu acredito, cara, que entre tu não ter mercado e tu ter muita paixão, eu vou ainda pela paixão, saca? O Marcelo vai discordar de mim, mas, tipo, cara, tipo assim, tem uns caras que descobrem como vender água, enfim, ou vender areia no deserto. Os caras têm paixão pelo troço e buscam uma criatividade de onde não existe e te vendem aquilo, sabe, meu? Tu tem que ter convicção, ninguém mais... Cara, tu tem que ser a pessoa que mais acredita em ti. E depois... cara, e equipe, sabe? Também digo a próxima. Assim, cara, primeiro acredito em ti e equipe. Assim, cara, hoje, uma coisa que eu desmistifiquei muito ao longo do caminho é aquela figura do empreendedor super-herói, sabe? Esquece isso, cara. Hoje, empresas de sucesso são times de sucesso, assim. E para terminar, cara, é sempre buscar fazer o bem também, sabe, Diego? Eu acho que, tipo, eu tenho uma outra frase, assim, que é, cara, se o cara pudesse divertir, que eu acho que é do fundador da Virgin lá, se tu pudesse divertir, fazer o bem e ganhar dinheiro, cara, é o melhor cenário de todos. Então eu vejo muito assim, cara, eu tenho que ter diversão no troço, nunca passar por cima de ninguém, ser muito transparente e ganhar dinheiro é legal, né? É que isso da paixão, tu fala que às vezes tu descobre durante o caminho como ganhar dinheiro com isso também, né, cara? Não precisa saber naquele momento. E num pouco nessa dica, assim, que agora me veio muito uma fala tua na aula, Diego, que tu sempre falou pra gente, assim, desde o começo, que tinha em várias aulas, cara, pensem em algo que vocês fazem e botem um preço nisso, sabe? Então é uma dica que eu dou assim, cara, tem algo que vocês fazem que é bom, que vocês acham que pode vender, cara, coloca um preço nisso e testa, sabe? Não tenha medo de errar. Uma dica assim que eu dou, cara, tem essa ideia errado, pensa sempre o pior cenário, claro, né? Não vai largar tudo se tu tem família, tem gente para sustentar, largar tudo e ir igual um louco testar, porque também não é assim. Mas se tu tem essa possibilidade e o pior cenário ele é aceitável para ti, que nem o Felipe falou no começo, cara, vai, testa, erra, talvez dê certo, talvez tu tenha que errar mais algumas vezes, mas pode ser que dê certo. Tu não vai saber se deu certo se tu nunca tentar. Então, o erro, ele faz parte do empreendedorismo, né? Legal. Perfeito, pessoal. Eu acho que uma outra, antes de finalizar só, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que daí diz respeito ao que eu tenho feito na ABC, que é o seguinte: como vocês veem, vocês fizeram faculdade de administração, correto? O que vocês acham que tem que ser ajustado no ensino de negócio? Cara, trazer mercado. Se tá bom ou se tá bom já? Não, trazer realidade, meu. A gente, como estava conversando ali no início, é muito diferente o que a gente vê na graduação porque a gente vê na realidade. E são poucas pessoas inspiradoras e que trazem o mundo real como tu fez com a gente, Diego. E como eu vejo tu fazendo hoje ainda na graduação que tu leciona. Então, cara, continua fazendo isso, né? Primeira coisa, porque isso tem grande papel na trajetória da gestão DS, na trajetória minha, do Felipe, do André e até impacta, inclusive, o David, porque inspira as pessoas e faz com que se torne possível, senão o que acontece na maioria das graduações? Os caras trazem exemplos de Uber, exemplos de Airbnb, e o que tu pensa, tudo do interior aqui de Santa Maria, o cara nasceu em Jaguari com 10 mil habitantes, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Tem muita síndrome de vira-lata, assim. Cara, é algo inalcançável, sabe? E quando tu levou o Davidson naquela nossa aula, trouxe um pouquinho da realidade, cara, eu vi que era possível, eu vi que uma pessoa daqui também conseguiu e alcançou o sucesso empreendendo, tendo um negócio dela, que não é empreendendo, abrindo, não desmerecendo, mas
abrindo uma loja de roupas, abrindo um mercado, que é algo mais comum de acontecer no interior, em cidades pequenas, mas alguém que teve sucesso na tecnologia, brigando com pessoas de São Paulo, brigando com pessoas de todo o Brasil e com softwares de fora do Brasil, sabe? Então, mostrar que é possível e mostrar que a realidade também não é tudo que a gente vê nos livros, né? Então, é bem diferente o mercado, preparar o aluno, né? Então, aquilo que tu falou, cara, meu sonho é fazer com que os caras façam um negócio na graduação, ali no semestre. Quem der mais lucro até o final do semestre vai ter a nota referente a isso. Cara, a nota vai pouco importar, porque esse cara com certeza vai descobrir um negócio e ele vai querer continuar tocando, entendeu? Então, a nota não vai importar para esse cara se ele realmente quiser ser um empreendedor. Entende? Então, cara, o que eu diria é isso, assim. Eu, do meu lado, Diegão, primeiro te parabenizar aí, cara. Eu nunca esqueço o dia que a gente foi lá na tua sala, lá sem quase ninguém, te convidar para ser mentor ali, a gente trocava umas ideias, enfim. Acabou que, no fim, fomos para Porto Alegre e tal, mas sempre presente na nossa história, de tempo em tempo. Foi bacana porque a gente sempre ia contar ela, né, nas tuas aulas lá, enfim. Então, cara, primeiro te parabenizar por isso. Eu acho que aquilo é muito verdadeiro, assim, a gente vai falando até que aquilo se concretize, sabe? Tipo, se o cara puder inspirar uma pessoa nessa sala a fazer o bagulho, eu já tenho uma vitória. E isso foi real contigo, cara. A gente é um exemplo disso, sim. Acho que tu fazendo... Eu era teu aluno no mestrado, o Marcelo era teu aluno ali na graduação. E, cara, tu inspirou uma pessoa que, cara, que a gente, quando bateu tudo, vinha com o negócio de querer criar um negócio também, e hoje a gente tá aí, sabe? Eu acho que é muito do reflexo, tem a contribuição, então, cara, te dar os parabéns por buscar isso. Acho que às vezes eu sei que o mundo também da academia e tudo mais, de aluno, enfim, tem todas as suas dificuldades e tal, e às vezes o cara, tô querendo inovar pra caralho, tem já toda essa velha guarda aqui que não quer fazer, e não desistir disso, sabe? Eu acho que é uma mensagem até para ti ali que, cara, dá certo, sabe? O cara querer inovar e querer fazer diferente pode demorar, mas uma hora vai funcionar. E como dica, cara, uma coisa que eu sinto na pele isso, de ter feito uma cadeira de administração de negócio e passado 4 anos lá dentro e nunca ter escutado sobre vendas. Cara, isso é impressionante, assim, tipo, a gente não tem eu não sei como tá agora, mas eu não me formei há tanto tempo assim. Agora já faz um tempo, né? Acho que já faz um pouquinho. Mas, cara, é impressionante o cara falar de negócio, falar de administração e não tem uma cadeira com o nome de, sei lá, vendas 1, vendas 2, venda 10 vezes, não sei, cara. Mas todo semestre, né? Cara, tipo, e aí a gente vai gerando um exército de pessoas que, cara, não é demérito nenhum, como o Marcelo falou, acho que sucesso é muito de cada um, mas, cara, tipo, que é o grande combustível do negócio, não trabalhar vendas dentro de uma faculdade, nunca ter ouvido falar. Tem muito aluno aí, cara, teu aluno, inclusive, pode mandar um recado para eles aí, que eles acham que gostam de marketing, eles não gostam de marketing, eles gostam de vendas, só que eles não sabem o que é vender, porque eles só têm cadeira de marketing, porque marketing é mais legal, é mais atraente, mas, cara, tipo, falar de venda, falar de processo comercial, de crescimento, cara, a área de venda e crescimento é totalmente juntas, assim. Eu, inclusive, eu nunca tinha vendido nada na vida, e aos pouquinhos o Marcelo começou como diretor comercial, e eu fui vendo que, cara, não que eu gostasse de vender, mas eu sempre gostava de crescimento e tinha tudo a ver, sabe? E foi uma coisa que foi casando. Então, se eu puder dar um conselho, cara, é isso, sabe? Trabalhar com os caras, vender, que aí depois o resto eles vão conseguindo fazer. Legal. Pessoal, bom, primeiro eu agradeço os cumprimentos, né, a bondade de vocês. A verdade é que vocês são os vitoriosos aí e eu acho que professores de gestão que ensina gestão, o objetivo, como o Marcelo falou, é mostrar a realidade, é trazer, e dentro dessa realidade de vendas tem um papel fundamental, como o Felipe estava falando. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez muito o tempo de vocês, guris, e desejar todo sucesso. Vou continuar incomodando vocês, chamando vocês nas minhas aulas. Não tem como, cara. A gente adora fazer isso, meu. Eu tenho um orgulho imenso de ter contribuído com 0,1% para a história de vocês, porque eu acho que é isso, o papel do professor, além de dar a parte técnica, é de acender essa faísca, né? Mostrar que existem caminhos e que é possível. Então, obrigado mesmo, guris.